Fala, seus classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Já vão deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal e compartilhando. Lembrando que este vídeo tem o patrocínio de Betano, a maior casa esportiva do Brasil. Aí embaixo o link dedicado. Se você clicar no link aí do comentário fixado, automaticamente vai lhe levar para lá, para o site da Betano, e após seu primeiro depósito você vai ganhar o dobro em apostas. Lembrando que o depósito é feito por Pix e o saque também é feito por Pix, tá, galera? Então não perca essa oportunidade. Eu tenho aí 10 links disponíveis. Você vai clicar aí embaixo, vai lá para o link da Betano, depositou 20, ganha mais 20, depositou 50, ganha mais 50, até o limite de R$300. Depositou 300, ganha R$600 na mesma hora, apenas neste link dedicado aí embaixo. Tem apenas 10, tá? 10 links. As primeiras 10 pessoas que fizerem isso vão ganhar o dobro em apostas esportivas. Hoje tem muita coisa para a gente falar. Temos aí um resumo do jogo de ontem, que o Remo acabou vencendo com um belo gol do Muriqui. Temos também aí o confronto pelo Campeonato Paraense, válido pela quarta rodada no domingo no Bainão, que estará lotado, contra o Cametá. E já vamos fazer um leve prognóstico aqui de Remo e São Luís pela segunda fase da Copa do Brasil. Já está definido, faltando apenas a CBF falar pra gente aí, oficialmente a data. O jogo será no Bainão, ao contrário do que a gente pensava que poderia ser no Mangueirão. Fique com a vinheta do canal, na volta a gente vem com essas informações e muito mais. Bom, pessoal, vamos começar aqui, bem resumidamente mesmo, sobre o jogo de ontem. O Remo, um primeiro tempo de dar sono, calo nos olhos, junto com o fraco, modesto time do Vitória do Espírito Santo. A gente estudou o time do Espírito Santo, time estudado aí no jogo com Nova Venância, um jogo muito fraco, inclusive ele acabou perdendo, e a gente falou aqui nas nossas lives e nos nossos vídeos gravados. Quem acompanha o canal diariamente sabe do que eu estou falando, que era um time limitado, que tinha um camisa 10 ali que era razoável e nada demais, uma zaga trabalhada, 2 laterais fracos e um ataque também limitado. Mesmo assim o Remo em alguns momentos tomou sufoco e o Vinícius, um dos nossos melhores jogadores, teve trabalho em alguns momentos. Então o primeiro tempo muito fraco, o segundo tempo melhorou um pouquinho, o Remo foi um pouco mais para cima do time do Vitória do Espírito Santo e acabou vencendo numa jogada individual, também não poderia ser o contrário. Remo dificilmente vai ganhar jogos aí de forma 2, 3 gols de diferença, vai ser muito difícil isso. Assim foi contra o Independente no Bainão, quando o Remo, mesmo com um jogador a mais, quase sofre um empate. Esse time do Remo não se deixa levar, não se deixa enganar pelo que os outros falam, tá? Um time muito limitado, é um time aí que 70% desse elenco não pode ficar nem sequer para a Série C. É muito preocupante a gente pensando lá na frente. Lógico, o Campeonato Paraense é muito fraco, Copa Verde idem, e a primeira fase da Copa do Brasil, o Remo pegou um time aí do nível dos times que a gente disputa o Parazão. Agora o caldo vai engrossar e é aí que o perigo mora, Então depende muito aí do Fábio Bentes, da diretoria, contratar jogadores. Ontem o nosso amigo Sávio, que a gente agradece aqui, fez um belo trabalho de informação pra gente, também estudou o time do Vitória, gravou vídeo pra gente, estava no estádio, conversou com o presidente do clube do Remo, Fábio Bentes, e o mesmo disse ao torcedor que já estão atrás aí de 4 contratações, 2 laterais, um direito e um esquerdo, um centroavante e um ponta. São peças que o Remo está aí com muita dificuldade no atual elenco. Na verdade o Remo não tem, tirando o Muriqui, dessas 4 peças que eu falei, e o Remo realmente tem que correr atrás do prejuízo, porque teve tempo para trabalhar, trabalhou errado mais uma vez, e agora vai ter que, em cima do tempo, procurar algo para qualificar esse time contra o São Luís. A gente ontem na live, ficamos até 3 horas da manhã, a gente agradece também quem ficou conosco aqui. A gente falou que iríamos estudar o time do São Luís. Ontem eu consegui assistir o primeiro tempo, São Luís e Juventude. O segundo eu não consegui assistir porque eu estava no pré-jogo aqui no canal, mas a gente deu uma olhada nos jogos do São Luís, alguns melhores momentos. Tá, o que a gente pode falar do São Luís para vocês?
O São Luís não é um time que vai vir para Belém, vai sufocar o Remo, mesmo com esse time limitado do Remo, tá? Não é um baita de um time. Até eliminou o Juventude. Sim, um clássico, né, deles lá, um clássico gaúcho entre um time, aí como é que a gente pode dizer, emergente contra um clube grande, que é o Juventude, inclusive já foi campeão da Copa do Brasil. E foi eliminado, né? Numa bola ali o São Luís fez o gol, o Juventude veio para cima, teve jogador expulso, 4 amarelos na partida, inclusive ficou até o final martelando ali, mas vocês sabem como é time gaúcho, né? Quando se retranca, meus amigos, é difícil de furar o bloqueio dos times gaúchos. Os times gaúchos normalmente são feitos assim, né? Internacional, o próprio Grêmio, Juventude, não foge à regra, tá? Os treinadores gaúchos também adoram jogar assim. Então o São Luís é um time que vem para Belém com certeza fechadinho, não vai se abrir para o clube do Remo, tá? Inclusive o São Luís não está num patamar acima do Remo, se tornando divisões do futebol brasileiro. Não está na Série A, nem na Série B, nem na Série C. Luta aí por vaga na Série D, ou seja, em patamar de divisão, o Remo está acima, ou seja, o Remo vai pegar um time, né, que está abaixo dele, pelo menos teoricamente, nessa questão. E falando do time do São Luís, eu acredito que eles vão vir fechado para Belém do Pará, muito ao contrário do que a gente vinha falando aí que o jogo seria no Mangueirão, o jogo não será no Mangueirão, o jogo será no Bainão. Até o porquê, seria bom jogar no Mangueirão, o que tu acha? Vou ser bem sincero, como eu sempre sou para vocês aqui. O Mangueirão, de forma financeira, seria extraordinário para o Clube do Remo. E para o torcedor também, para mim e para você, né, que poderia estar lá no Mangueirão, numa reestreia. Só que o Mangueirão será reaberto, né, após essa data que a CBF está disponibilizando para o Clube do Remo, que será dia 8, tá? Ou dia 15 de março, essa segunda fase da Copa do Brasil. Não está definido, como eu falei antes da vinheta. Poderá ser dia 8, daqui a 2 semanas, ou dia 15, daqui a 3 semanas, esse confronto. Acredito que daqui para a semana que vem a CBF vai divulgar esta data aí. Para mim, dia 8, dia 15, tanto faz, até porque esse time não vai evoluir do que já apresentou. Taticamente, tecnicamente é isso aí, o limite do Clube do Remo é esse aí, não teremos grandes partidas com esse elenco, vai ser na vontade, vai ser na raça, que inclusive eu vou falar daqui a pouco um ponto positivo dessa equipe do Marcelo Cabo. Então, voltando ao raciocínio, esse jogo será no Bainão, tenho certeza que assim que o Clube do Remo colocar a disponibilidade, a carga de ingressos, não vai durar nem 48 horas, senão 24 horas, para o torcedor comprar todos os ingressos. A gente sabe que o Bainão exige aí ou melhor, comporta uma capacidade muito menor do que o Mangueirão, aí nem sequer 25% a 30% do que o Mangueirão poderia comportar a torcida do Clube do Remo. Então, o ponto positivo e o negativo da questão do Mangueirão e do Bainão. Vamos lá. Como o time do Remo é limitado, vamos supor que o Fábio Bentes prometa contratar esses 4 jogadores até lá. Não sabemos se serão jogadores de qualidade, se vão se encaixar, se vão precisar de tempo de adaptação, etc, etc, etc. Que você já sabe que o futebol, né, cobra de alguma contratação. Vamos lá, suponhamos que o Remo contrate os 4 jogadores, mas por algum quesito aí, né, a gente não sabe se eles vão encaixar no time de uma hora outra ou não. Então vamos supor que seja esse time atual do Clube do Remo com o time atual do São Luís. Lembrando que o São Luís não tem grandes aporte financeiro como o próprio Clube do Remo tem hoje em dia, e ir no mercado atrás de contratações, até porque acabou o Campeonato Gaúcho, lá os caras não tem muito o que disputar, a não ser aqueles campeonatos lá propriamente gaúchos, ali, aquelas copas, né, que eles inventam lá no Campeonato Gaúcho. Então suponhamos que seja o time do Remo, hoje, tá? A gente analisando aqui friamente, como sempre a gente faz, sem ilusão, passando a verdade do torcedor. E que seja também o time do São Luís, o que eu analisei, tá? E, inclusive está à beira da zona de rebaixamento lá. O Mangueirão deixaria com certeza o São Luís mais à vontade. Primeiro, o gramado do Mangueirão é estilo Copa do Mundo, né? A torcida fica um pouco afastada, pouco não, muito afastada, né? Daquela pressão. Então seria um ponto positivo para o São Luís. E o ponto negativo para o Remo, questão financeira. O ponto positivo para o Remo seria a questão financeira, obviamente seria o contrário. Bainão, ponto negativo, né? O clube do Remo não irá ganhar tanto dinheiro como poderia ganhar no Mangueirão. Mas aí tem outro ponto. O Remo passando de fase, ele vai compensar essa questão financeira aí, muito fácil, na classificação, na questão financeira para uma terceira fase, e aí conseguindo já um outro jogo, que aí já será de ida e volta, um caso
Aí já será no Mangueirão lotado contra o time de ponta aí, pelo menos da segunda divisão, no mínimo da segunda divisão, ou quem sabe um clube da primeira divisão. Então esse seria, né, o ponto negativo. Mas o ponto positivo, Theo, qual seria? Pessoal, vocês tudo sabem, chover no molhado. O Bainão suporta poucas pessoas, é um alçapão, é um caldeirão. A torcida do Remo vai estar em cima, pressionando, e isso aí poderia fazer os jogadores do São Luís sentir a pressão, fazendo com que o clube do Remo tivesse, né, uma leve vantagem nessa questão torcida, na questão pressão. Essa aí seria o ponto positivo, na minha humilde opinião. Theo, porcentagem para os dois clubes. Se hoje, né, em questão de momento, se fosse Remo e São Luís, como eu falei, este elenco atual do Remo, limitado, e o elenco também de São Luís, limitado, não tem nada demais. É um time que se fecha bem, mas não tem um contra-ataque, não tem um jogador diferenciado, não. Vai ser pau a pau. Mas pelo clube do Remo jogar dentro de Belém do Pará, no Bainão, eu colocaria 50% vitória do Remo, tá? 30% empate e 20% vitória do São Luís. Theo, e o empate? O Remo ontem, se empatasse, não poderia se classificar assim. A primeira fase da Copa do Brasil, o visitante tinha o critério de desempate ou empate. Na segunda fase não acontece isso. Continua acontecendo apenas um jogo, será no Bainão ou poderia ser no Mangueirão, ou seja, o manda do Remo. Theo, por que o manda do Remo? Porque ele está no ranking acima do São Luís? Não. Foi sorteio na CBF quando foi feito o primeiro sorteio, quando o Remo enfrentou, né, o Vitória, no caso ontem o Remo ganhou de 1-0. Então o jogo será no Bainão. Está decidido, dia 8, dia 15 de março, daqui a 2 semanas ou 3 semanas. Eu não vejo diferença nenhuma de 2 para 3 semanas. Eu acho que a única diferença é se o Remo for no mercado, né? E aí o jogo for dia 15, ele ter mais tempo para preparar esses jogadores. Mas, fazendo análise atual, daqui para frente a gente vai fazer uma outra análise, caso o Remo venha a contratar jogador. E o São Luís também, o que eu acho pouco provável, até pela questão que eu já falei. O Remo teria, assim, 50% de chance de vitória, 30% de empate e 20% vitória do São Luís. O empate levará o jogo para o pênalti, não tem prorrogação. Empatou é pênalti, quem ganhar leva aí, né, essa bolada da Copa do Brasil. Então eu coloco o Remo sim como favorito, tá, com algumas reticências que eu já falei aqui, mas pressão do Bainão, a torcida vai lotar o estádio. O Remo, queira ou não, vem empolgado de 3 vitórias no Paraense, né, aos trancos e barrancos. Uma vitória na Copa do Brasil, aos trancos e barrancos. Lembrando que o São Luís não está bem no Campeonato Gaúcho, pode ser rebaixado a qualquer momento. Isso pode afetar lá o time, né? O time lá do sul do país. Então tem essas nuances, né, que podem daqui para lá fazer que a gente possa mudar de opinião por causa das contratações, dependendo da tabela também lá no Campeonato Gaúcho do São Luís. Lembrando que o Remo aqui deve se classificar facilmente para as semifinais, né, já tem 3 vitórias, é 100%, e isso aí não vai abalar psicologicamente, muito menos financeiramente o Remo, que hoje em dia consegue pagar essas contas em dias. Infelizmente os dois clubes são sim limitados, né, cada um no seu patamar, o Remo no Campeonato Paraense e o São Luís no Campeonato Gaúcho, né? Assim como o Remo ganhou 4 partidas, o torcedor não pode se deixar iludir por algumas opiniões aí que chega até a atrapalhar, né, a própria cabeça do torcedor e iludir pensando que esse time está pronto para uma eventual Série C. Assim também como o São Luís ganhou do Juventude, que está no outro patamar, também os caras não podem se iludir lá porque foi um jogo único, né? Tiveram ali a capacidade, não só sorte, de matar o jogo numa bola, assim como o Remo teve ontem, e se segurar no resto da partida, no caso São Luís. O Remo nem tanto se segurou, tentou ir para cima, procurar o segundo gol, até porque o time do Vitória era limitado, tá? Então, é nossa análise atual, tá? Eu vejo sim o Remo como favorito. Se fosse o Juventude, eu falaria o contrário. O Juventude, mesmo jogando em Belém do Pará, ele tem uma equipe melhor, ele tem poderio financeiro e capacidade de contratar, né? Até porque ele vai disputar uma Série B, então as contratações viriam ao decorrer do tempo e o Juventude sairia na frente desse confronto. Então, para o nosso bem, graças a Deus, né, o clube do Remo tem aí pela frente um adversário, teoricamente, pelo que eu pude analisar, do mesmo nível do Remo, tá? Não foge muito do padrão, não. Muda alguma coisa tática aqui, alguma coisa ali, mas o Remo, pelos quesitos que eu falei, se torna assim favorito. Lembrando que o São Luís hoje se encontra, em 10º lugar no Campeonato Gaúcho. São 8 partidas, tá? Apenas uma vitória, 4 empates, 3 derrotas. Como eu falei anteriormente, é um time que faz pouquíssimos gols, né? Fez 4 gols
no Campeonato Gaúcho. Levou 10, ou seja, tem um saldo negativo de 6 bolas. Tem apenas 7 pontos, meus amigos, e está a 1 ponto, tá, do Esportivo do Rio Grande do Sul e a 3 pontos do Aimoré. São os 2 clubes hoje que cairiam. Então, ele não pode se dar o luxo, né, de deixar o Campeonato Gaúcho para lá para pensar apenas na Copa do Brasil, porque ano que vem eles poderão cair. Ou, aliás, esse ano poderão cair para ano que vem disputar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que seria uma perda financeira muito grande e de visibilidade para o time do São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Uma outra questão, pessoal, até agora o Remo arrecadou da primeira fase 750 mil, da segunda fase 900 mil, nada mais nada menos que 1.650.000 reais até agora o Remo arrecadou. Se Deus quiser e caso isso aconteça, o Remo, passando por uma terceira fase, meus amigos, pegará nada mais nada menos que 2.100.000 reais. Aí viria aquela questão, né, que muitos torcedores falaram e reclamaram e outros concordaram. O Remo não disputou a Copa Verde, perdeu aí 2.100.000 reais, que é o que o Paysandu vai receber, né, o nosso arquirrival que foi campeão na terceira fase. Pessoal, o Remo passando do São Luís, ele vai pegar os 2.100.000 que o Paysandu pegou, né, e mais 1.600.000 que já pegou até agora, ou seja, compensou o clube do Remo não disputar a Copa Verde. Até o título e tal. Porra, eu sou daquele cara que pra mim até peteca, dominó, total, o Remo tem que ganhar, né? Título. Mas se for pensar pelo lado financeiro, o Remo ganhará a mais do que o seu rival ou aqueles clubes que vão entrar na terceira fase, 1.650.000 reais. Né? Então, financeiramente, compensou muito. Né? Infelizmente, não foi compensado porque o planejamento no Remo, mais uma vez, foi feito de maneira errada. Tudo bem? Outra questão que a gente tem que falar aqui, tá na cara, e eu vou repetir, vou ser bem breve aqui, porque nós já falamos muito ontem na live, que foi até 3 horas da manhã. Muitos jogadores desses do Remo aí não têm as mínimas condições de jogar. O Remo vai jogar domingo contra o Cametá, e pelo que eu fiquei sabendo, o jogo será com um time misto do Remo. Que esse time misto do clube do Remo seja formado por jogadores da base do Remo. É muito sincero, tá? Rai, tá? Lucas Mendes, Diego Tavares, tá? O próprio Pablo Roberto é muito esforçado, mas vai precisar de contratação para o lugar dele para ser titular, para ser um bom banco, ok. Pedro Vitor, outro jogador que tem limites técnicos muito grandes, nós já havíamos falado disso no dia 1º de dezembro na live que nós falamos de todas as contratações do Remo, eu, Denilson e o Roger, entendeu? Então o Remo precisa de reforços urgente, inclusive para o jogo contra o São Luís, que aí numa outra análise, numa outra oportunidade a gente já vai falar com essas novas peças. Então que o Fábio Mendes prometa o que falou pro torcedor do Remo lá no estádio ontem e contrate 2 laterais urgentes. Mandem esse Rai embora, mandem esse Lucas Mendes embora, comecem a lapidar o Luizinho, comecem a lapidar o garoto Eli também, comecem a dar chance pro Henrique Vigia na cabeça de área, comecem a fazer algo de produtivo para esses meninos da base, porque eles não deixam a desejar para nenhum desses jogadores que o Remo, mais outros pé de urubu aí que o Remo contratou pro restante da temporada 2023, mais uma vez feita de maneira errada, tá? Então nosso vídeo de hoje é esse, amanhã a gente vai trazer informações do Remo, que vai treinar e vai enfrentar o Cametá, e no domingo a gente vem com o pré-jogo e com o pós-jogo também, com certeza com o bainão lotado. Valeu galera, um abraço, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, fui!